Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa leitura dirigida. E temos aqui o primeiro capítulo. Vamos ver o que Junito diz aqui. Os mitos gregos só se conhecem através da forma escrita e das imóveis composições da arte figurada. O que, aliás, é comum a quase todas as mitologias antigas. Ora, a forma escrita desfigura, por vezes, o mito de algumas de suas características básicas, como, por exemplo, de suas variantes, que se constituem no verdadeiro pulmão da mitologia. E é fato, as variantes elas traziam uma maior riqueza, uma maior amplitude, e às vezes de complementaridade mesmo, entre uma história e outra do mesmo signo mitológico. Com isso, o mito se enrijece e se fixa numa forma definitiva. De outro lado, a forma escrita o distancia do momento da narrativa, da circunstância e da maneira como aquela se converteria numa ação sagrada. O mito escrito está para um mito, entre aspas, em função, como uma fotografia para uma pessoa viva. E Junito chega a ser radical aqui, mas enfim. E se é verdade que a forma escrita é uma característica das mitologias antigas, a grega ainda está comprometida por outra particularidade. E isso aqui é muito importante. Mitos existem, fora do mundo grego, claro, né? Que, mesmo em sua rígida forma escrita, conservaram um nítido e indiscutível caráter religioso. São aqueles cujo contexto tem um cunho ritual. Então, essas culturas outras, existem esses textos ritualísticos, e isso é característica, claro, das religiões. Aí ele vai citar aqui o Enuma Elish, que é uma exaltação de Marduk, que foi traduzido erroneamente como um poema da criação, a Babilônia, por exemplo, se reduz a um vasto repertório ritual. Se dos mitos egípcios se conhece relativamente pouco, é porque tudo quanto nos chegou de autêntico provém de textos rituais, como os textos das pirâmides, os textos do sarcófago, o livro dos mortos. E só um adendo aqui, mesmo esse livro dos mortos, são vários livros dos mortos, que é a passagem do morto através de um julgamento feito por uma arte que é colocado numa balança, e vários escribas, o pessoal da nobreza egípcia, fazia ali seu livro dos mortos, mas com um certo alinhamento e certas particularidades. Análogo é a situação dos mais antigos textos rituais da Índia. Acontece, no entanto, que a Grécia Antiga não nos legou um único mito em contexto ritual, embora se pudesse talvez defender, ao menos como parte de um rito que chegou até nós, de alguns festejos dionisíacos. Né? O que sobrou foi justamente esses festejos aí dionisíacos. A mitologia grega chegou até nós através da poesia, da arte figurativa e da literatura erudita, ou seja, em documentos de cunho profano. Se bem que profano aqui no caso deva ser tomada em sentido muito lato, uma vez que poesia, arte figurativa e literatura erudita tiveram por suporte o mito. Na verdade, muito estava misturado, a própria sociedade grega. Às vezes não havia uma divisão tão grande entre a religiosidade e o profano, como conhecemos hoje. Então existe ali aquela religião e existem todas as outras atividades que são inseparadas da religião ou da vida religiosa. No mundo antigo, muitas vezes tudo estava ligado, estava misturado. Mas o fato é que na mitologia grega existia essa complementaridade com relação à arte, porque existia aí um link muito grande entre a mitologia, ou seja, a expressão religiosa, e tudo que acontecia de artístico e profano. É claro que houve na Grécia um liame muito forte entre literatura, arte figurativa e religião, mas no plasmar o material mitológico, os poetas e artistas gregos
não obedeciam tão somente a critérios religiosos, mas também, e isso é fácil de se perceber, a ditames estéticos. Toda obra de arte, como todo gênero artístico e literário, possui exigências intrínsecas. Entre narrar um mito, que é uma praxis sagrada em determinadas circunstâncias para determinadas pessoas, e compor uma obra de arte, mesmo alicerçada no mito, vai a uma distância muito grande. E é claro, isso é notório, porque uma coisa é você, né, moldar ali algo religioso, tem um tom religioso, outra tem um tom artístico, por exemplo, num palco do teatro grego. Então são duas coisas diferentes que possam até se assemelharem, mas a linguagem é outra. A famosa lei das três unidades, ação, tempo e lugar, embora de formulação tardia, como teoria poética, está presente na tragédia clássica. Tal lei não é válida para o mito, que se desloca livremente no tempo e no espaço, multiplicando-se através de um número indefinido de episódios. Para reduzir um mitologema a uma obra de arte, digamos, a uma tragédia, o poeta terá que fazer alterações, por vezes violentas, a fim de que a ação resulte única, se desenvolva no mesmo lugar e caiba num só dia. Não é em vão que, as mais das vezes, a tragédia grega se inicia em média res, ou seja, no meio da ação. Isso é muito comum em nossa linguagem teatral, fílmica, onde a ação se dá em termos de flashbacks. Rei Édipo de Sófocles começa quando termina o mito. O flashback fará o milagre de recompor o restante. A redução do mito a uma obra de arte traz outra consequência, com vistas à documentação mitológica. O mito, como já se assinalou, vive em variantes. Ora, a obra de arte de conteúdo mitológico somente pode apresentar, e é natural, uma dessas variantes. Então é lógico até isso. Na forma escrita ou na forma de uma apresentação teatral, normalmente se tomava aquela mais comum, aquela mais popular, ou então aquela que determinado poeta dava uma maior ênfase ou se tornava a preferida ali. Então, o resto das variantes ia meio que desaparecendo daquele contexto, daquela cultura. Acontece que, dado o imenso prestígio da poesia na Grécia, a variante apresentada por um grande poeta impunha-se à consciência pública, tornando-se um mito canônico, com o esquecimento das demais variantes, talvez artisticamente menos eficazes, mas nem por isso menos importante do ponto de vista religioso. E é bom lembrar sempre que temos essa vertente aí, porque quando falamos do mito, né, falamos sempre de uma expressão religiosa. As alterações sofridas pelos mitos gregos, todavia, não se restringem aos poetas e artistas. Estes, conquanto reduzissem o mito e o recriassem, alterando-o para que o mesmo pudesse atender às novas exigências artísticas, de qualquer forma, o aceitavam e o mantinham. Bem diferente é a atitude do pensamento racional, sobretudo dos pré-socráticos, muitos dos quais tentaram desmitizar ou dessacralizar o mito em nome do logos, da razão. Acertadamente afirma Mircea Eliade, em nenhuma outra parte vemos, como na Grécia, o mito inspirar e guiar não só a poesia épica, a tragédia e a comédia, e acrescentaríamos o lirismo, mas também as artes plásticas. Por outro lado, a cultura grega foi a única a submeter o mito a uma longa e penetrante análise, da qual ele saiu radicalmente desmitizado. Então, os próprios gregos, em sua cultura, tornaram-se ou fizeram aquilo que é uma degola cultural
no sentido aí de tirar a essência do mito, no sentido aí religioso. A ascensão do racionalismo jônico coincide com uma crítica cada vez mais corrosiva da mitologia clássica, tal qual é expressa nas obras de Homero e Hesíodo. Se em todas as línguas europeias o vocábulo mito denota uma ficção, é porque os gregos o proclamaram há 25 séculos. Então, essa degola que eu falo aqui começou com os próprios gregos que racionalizaram os mitos. A crítica dos filósofos jônicos não visava, na realidade, ao pensamento mítico, à essência do mito, mas aos atos e atitudes dos deuses, tais quais os concebiam Homero e Hesíodo, que foram dois grandes poetas e principais aí da cultura grega e que tiveram uma relevância muito grande nessa questão de passar os mitos na própria cultura grega e para a posteridade. A crítica fundamental era feita em nome de uma ideia cada vez mais elevada de Deus. Então, os filósofos eles começaram a questionar de forma racional as coisas, o mundo, o homem e a própria questão divina. Um Deus verdadeiro jamais poderia ser concebido como injusto, vingativo, adúltero e ciumento, como enfativa Xenófanes, de 576 a 480 a.C. No dizer de Homero e de Hesíodo, os deuses fazem tudo quanto os homens considerariam vergonhoso, adultério, roubo, ultrapassa as multas. Repele a concepção de que os deuses tenham tido um princípio e se assemelham aos homens. Mas os mortais acreditam que os deuses nasceram, que usam indumentária e que, como eles, têm uma linguagem e um corpo. O antropomorfismo, iniciado com Homero e aperfeiçoado por Hesíodo, é violentamente censurado. Então, os filósofos, questionamentos desses aportes filosóficos vão dizer: se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos e pudessem, com suas mãos, pintar e produzir as obras que os homens realizam, os cavalos pintariam figuras de Deus semelhantes ao cavalo, os bois semelhantes a bois, e a eles atribuiriam o corpo que eles próprios têm. Para Xenófanes, a ideia de Deus é algo mais sério. Há um Deus acima de todos os deuses e homens. Nem sua forma, nem seu pensamento se assemelham aos dos mortais. Então, é um pensamento aí bem avançado, bem refinado, e que confrontava diretamente essa ideia religiosa dos gregos antigos, que tinham um panteão e uma mitologia bastante próxima às próprias ações dos homens. E isso fazia com que houvesse naturalmente, após uma maior reflexão e racionalização, um maior questionamento da realidade desses deuses e dessa religiosidade. Aliás, quando nós vamos racionalizar qualquer atitude, ou qualquer mitologia, ou qualquer história humana e que se implique ali uma religiosidade, vão aparecer muitas brechas, muitos questionamentos do que realmente o que se preste ali a ser de fato legítimo, porque às vezes aquelas tradições estão muito misturadas com coisas demasiadamente humanas, como diria Lide, né? Demasiadamente humanas. A crítica racionalista veio num crescendo e o mito recebeu com Demócrito, de 520 a 440 a.C., um duro golpe. Com efeito, o sistema mecanicista do filósofo de Abdera, na Trácia, reduz tudo a um entrechoque de partículas insecáveis, ingênitas, denominadas átomoi, ou os átomos. Então,
A ideia de átomo surge aí e permaneceu, né? Aquilo que é indivisível, embora a concepção inicial desse indivisível hoje está muito avançado, mas continua aí em nossa cultura. Por necessidade da natureza, os átomos movem-se no vácuo infinito, com movimento retilíneo de cima para baixo e com desigual velocidade. Daí entrechoques atômicos e formação de imensos vórtices ou turbilhões de que se originam os mundos. Essa é a concepção de Demócrito. Os seres, a alma, os deuses, mas tudo, porque tudo é matéria, está sujeito à lei da morte. Então, tudo é feito de átomos para Demócrito, e isso é um extremo racionalismo e que apareceu aí já na Grécia, e isso, claro, influenciou diretamente todo um pensamento que veio depois. Assim, para Demócrito, os deuses vulgares e a mitologia nasceram da fantasia popular. Os deuses existem, mas são entes superiores ao homem, não são entes superiores ao homem, embora compostos também de átomos, e porquanto sujeitos à lei da morte. Deus verdadeiro e natureza imortal não existe. Então essa é a concepção básica aí de Demócrito, né? É puramente materialista e puramente racionalista. Ele olhava para a realidade naquilo que a realidade tinha. E, claro, tirou totalmente a mitologia do seu enquadre especial ou religioso divino. Dois outros sérios entraves para o mito foram a dicotomização e a politização. A primeira teve por corifeu a um dos maiores e mais religiosos poetas da Hélade, Píndaro, 521 a 441 a.C., com toda a justiça, cognominado Príncipe dos Poetas ou Poeta dos Príncipes, o qual, em nome da moral, começou a filtrar o mito para o gigantesco poeta tebano. Dentre as diversas variantes de um mitologema, somente uma é verdadeira. As demais são coisas que possuem apenas o crédito dos poetas. Ele diz: o mundo está repleto de maravilhas, e não raro as afirmativas dos mortais vão além da verdade. Mitos ornamentados de hábeis ficções nos iludem. As graças a quem os mortais devem tudo quanto os seduz, tributaram-lhes honras, e as mais das vezes fazendo-nos crer no incrível. E vai mais longe sua tesoura ética. O homem não deve atribuir aos deuses a não ser as belas ações. Este é o caminho mais seguro. E quantas vezes o maior dos líricos da Grécia Antiga não truncou, não podou e alterou o mito para torná-lo compatível com suas exigências morais. Então, aí está claro. Também as exigências morais ou éticas fizeram que variantes desaparecessem, sumissem ou tornassem outras mais populares ou que tinham como a maior variante fossem alteradas por esse sentido aí, ético e mitológico. Também Esquilo, 425 a 456 a.C., o pai da tragédia, depurou o mito para dele extrair tão somente a variante sadia, como já o demonstramos em livro recente. O dever do poeta, diz Esquilo, a respeito do mito de Fedra, é ocultar o vício, não propagá-lo e trazê-lo à cena. Com efeito, se para as crianças o educador modelo é o professor, para os jovens são os poetas. Temos o dever imperioso de dizer somente coisas honestas. Então, vocês veem aí que a coisa não era brincadeira. Eurípides, 480 a 406 a.C., o trágico da solidão,
seguiu as pegadas de Xenófanes. Sua concepção religiosa é alta e depurada, como salientamos na longa introdução que fizemos ao poeta e suas ideias na tragédia Alceste, que é um outro livro de Junito. Outro perigo para a mitologia foi a politização, que muitas vezes, usando e abusando de deslocamentos do mito, particularmente do mito dos heróis, fez que os mesmos tivessem por passagem inevitável, viesse de onde viesse, a cidade de Atenas. A peregrinação, como se pode ver na introdução que fizemos ao mito dos heróis, no terceiro volume, que é outro livro de Junito que segue a esse, é uma característica típica dos heróis, mas eleger Atenas como ponto obrigatório de convergência dos mesmos só se pode atribuir a intenções políticas. O desejo de defender a hegemonia política da cidade de Atena levou seus poetas a depurarem e a castrarem, com esse encontro marcado, certos mitos de heróis locais, acrescentando-lhes gestas de heróis de cidades vizinhas, fabricando-lhes genealogias espúrias, atribuindo-lhes importantes fatos históricos, com total inversão da cronologia. Então, essa questão da política aí não é uma coisa tão estranha a nós, né? Parece que os políticos são capazes de tudo para dar um tom especial a determinadas coisas ou eventos e isso ser um fator de uma propaganda, né, para o entorno ou para os inimigos ou os desafetos ou então outras nações. E por aí vai. De todo modo, o inverso, as glórias e feitos dos heróis das cidades inimigas foram denegridos e empanados. Não foi com outro intento que desfilaram pelas ruas de Atenas Admeto da Tessália, Édipo de Tebas, Adastro de Sicyone, Oreste de Argos, Castor e Pólox de Esparta. Na realidade, a crítica racionalista entrou pelo século V a.C. e acabou por fazer discípulos ilustres. Ao contrário do crédulo Heródoto, 480 e 425 a.C., Tucídides, 460 e 395 a.C., baniu os deuses de sua história da Guerra do Peloponeso. Nesta 1 e 21, provavelmente as páginas aqui desse livro, o adjetivo mitóides, que significa semelhante ao mito, passou a ter a acepção de fabuloso na expressão tomitóides, o que não é fabuloso, numa clara alusão ao mito. De pouco adiantar as chicotadas e a xingologia do maior dos cômicos universais, Aristófanes, 445-388 a.C., contra os inovadores. O sofista, mercê da atitude intelectual de alguns pensadores precedentes, aproveitando-se das condições políticas e sociais do tempo, abalaram com sua teoria insípida e demolidora os nervos da polis, prevalecendo-se do caminho já aplanado pelo ceticismo, entre outras sérias depurações, procuraram varrer o mito da mente de seus jovens discípulos, como tentamos demonstrar em As Nuvens, é outro livro de Junito. Então, aqui encontramos duas coisas claras, que é a questão da politização e esse fato de endereçar determinados heróis e deuses para a cidade de Atenas como uma forma de hegemonia dessa cidade e também a forma racionalista, inclusive de alguns historiadores aqui que colocam o mito
como sendo uma fábula, algo que não é mais uma característica religiosa ou uma verdade. E para completar, ainda temos os sofistas, que tinham um direcionamento filosófico não com a verdade necessariamente, mas apenas o ato retórico, e eram combatidos inclusive por Sócrates, porque eles na verdade desvirtuavam o jovem nesse sentido, porque o que interessava era ganhar o discurso, não lidar com uma verdade do que se falava, ou encontrar uma verdade ali naquelas falas, no que se tinha ali de assunto, de conteúdo para se debater. E eles fizeram também esse papel, porque, claro, não interessava a eles deuses ou uma regra moral fixa ou uma religiosidade, então aproveitaram esse racionalismo, esse ceticismo que já haviam ali na Grécia, nesses antecessores deles, e também tiraram o mito, esse caráter, ou tiraram do mito esse caráter sagrado. Na realidade, a mitologia deixou o século V a.C. meio coxa, depurada e cabaleante. De saída, teve no século IV a.C. um encontro dramático com Epicuro. Epicuro, 341-270 a.C., retomando o atomismo materialista de Demócrito, procurava libertar o homem do temor dos deuses e da necessidade inexorável da moira. A moira tem a ver com o destino, ou as parcas na mitologia grega, romana, tem a ver com o destino. A fiandeira que cortava e a que permanecia ou mantinha o fio da vida. Afinal, os deuses distantes e desinteressados do homem são também matéria, sujeito por conseguinte à morte, já que formados como os homens por entrechoques atômicos. Por que temê-los? O além, grande preocupação do homem grego, não existe. Se tudo é matéria, Deus e alma, o bem supremo está no prazer negativo, na ausência de dor para o corpo e da perturbação para a alma. Deus ou os deuses não agem. De sua ética nos ficou um fragmento sombrio acerca da fragilidade e impotência divina face ao problema do mal. Então vamos ver aqui, é importantíssimo isso. Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que é igualmente contrário a Deus. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto, nem sequer Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Porque Deus não os impede. Parecia morta a mitologia. Os deuses agora não estavam apenas desmitizados, mas também dessacralizados. Mas eis que, em pleno século IV a.C., surgiram duas novas modalidades de interpretação do mito, as quais, a seu modo, vão contribuir para salvar uma certa mitologia, e como se há de ver mais adiante, para perpetuá-la no cristianismo do mundo ocidental. É o alegorismo e o evemerismo. Eis aí os dois novos monstros sagrados. Trata-se, como argutamente percebeu Mircea Eliade, comentando essas duas últimas novidades do pensamento grego, não apenas de uma crítica devastadora ao mito, mas de uma crítica a qualquer mundo imaginado, empreendida em nome de uma psicologia simplista e de um raciocínio elementar. Já que os mitos não eram mais compreendidos literalmente, buscavam-se neles as hiponoai, isto é, as suposições, as significações ocultas, os
os subentendidos. Foi isto que, a partir do século I depois de Cristo, se denominou de alegoria, que significa etimologicamente dizer outra coisa, ou seja, o desvio do sentido próprio para uma acepção translata, ou mais claramente, a alegoria é uma espécie de máscara aplicada pelo autor à ideia que se propõe explicar. Teágenes, ou, na verdade, Teágenes de Régio, já no século VI a.C., tentara fazer uma exegese da poesia homérica com base na Hiponoai, mas somente no século IV a.C. é que a alegoria descobriu que os nomes dos deuses representavam, sobretudo, fenômenos naturais. Assim é que o estoico Crisipo reduziu a mitologia a postulados físicos ou éticos. Homero e Hesíodo, então, salva está a poesia e a arte, que poderão continuar a beber na fonte inesgotável do mito, embora alegorizado. Não foi, todavia, só a alegoria que salvou a mitologia helênica. Um pouco mais tarde, lá pelos fins do século IV a.C., inícios do século III a.C., o filósofo alexandrino Evêmero publicou uma obra de que nos resta alguns fragmentos, intitulada Hierá Anagrafé, História Sagrada, que com o mesmo título foi traduzido para o latim, pelo poeta Quinto Ennio. Trata-se de uma espécie de romance sob a forma de viagem filosófica, no qual afirma Evêmero haver descoberto a origem dos deuses. Estes eram antigos reis e heróis divinizados, e seus mitos não passavam de reminiscência, por vezes confusa, de suas façanhas na terra. O evemerismo, por conseguinte, nada mais é do que a tentativa de explicar o processo de apoteose de homens ilustres, embora teoricamente antípoda do alegorismo, o evemerismo muito contribuiu também para salvar a mitologia, injetando-lhe uma dose de caráter histórico e humano. Afinal, os deuses não passavam de transposições através da apoteose e de reminiscência, um tanto desordenada, das gestas de reis e de heróis primitivos, personagens autenticamente históricas. O próprio Evêmero, aliás, diz ter encontrado na Ilha dos Bem-Aventurados um templo dedicado a Zeus. Neste templo se conservava uma coluna de ouro em que o próprio Deus, quando ainda vivia como simples mortal, gravara a história da humanidade. Era a total desmitização. Após batalhas tão ingentes contra a carência de documentos rituais, contra as reduções introduzidas pela própria literatura e arte figurativa, mercê de suas exigências estéticas, contra o logos desmitizador dos pré-socráticos, contra a dicotomização e a politização, contra o sistema mecanicista de Demócrito e depois de Epicuro, contra a depuração da filosofia de Eurípides, contra Mitódes de Tucídides, contra a lavagem cerebral do sofista, contra o alegorismo tão aplicado pelos estoicos, contra o evemerismo. Seria o momento de se perguntar: morreu a mitologia? A resposta é: ainda não. Com efeito, ao longo de todas essas refregas, dos fins do século VII aos fins do século I a.C., a mitologia, sem desmitização e sem dessacralização, se bem que bastante ferida, manteve-se viva e atuante. A fórmula de tal sobrevivência é facilmente explicável. Se a tenacidade e o vigor com que os pré-socráticos, bem como alguns outros pensadores e reformadores combatiam o mito, se tivessem posto integralmente a consciência grega, a tradição mitológica teria desaparecido por completo. Mas tal não aconteceu porque os ataques desfechados
contra o mito partiram sempre da elite pensante, de filósofos, de poetas e de escritores, com muitas e poderosas exceções. E se uma parcela dessa mesma elite pensante descobriu, sobretudo no Oriente, outras mitologias capazes de alimentar-lhe o espírito, a massa letrada, tradicionalista, por vocação, indiferente a controvérsias sutis, a alegorismo e a avemerismos, agarrava-se cada vez mais à tradição religiosa. De outro lado, essa religião oficial, estatal, que embora se apresentasse, não raro, como uma liturgia sem fé, tinha interesses óbvios em defender de seus deuses, outrora destemidos paladinos da polis. Mas a grande trincheira da mitologia foram as religiões dos mistérios, em particular mistérios eleuses, dos mistérios gregos orientais, da secular autoridade religiosa do oráculo de Delfos, do culto do deus do êxtase e do entusiasmo, Dionísio, de modo particular nas antestérias, de que falaremos no segundo volume, e das confrarias ófico-pitagóricas. A tudo isso somaram-se as chamadas soteriologias ou doutrinas da salvação, verdadeiras mitologias da alma, entre aspas, propagadas pelo neopitagorismo, neoplatonismo, gnosticismo, hermetismo, a cujo lado se expandiram mitologias solares, astrais e funerais, bem como a magia e a bruxaria. Então, muito do que vemos hoje ainda foram salvos por essas camadas aí, tanto de uma população que continuava tradicionalista com relação àquela mitologia, porque não partiram deles essas mudanças, essas modificações, essas alterações, como dessas religiões de mistérios, que mantinham uma certa chama acesa do sublime, aí, do religioso e desse aspecto espiritual. Mas também, como vemos aqui, como cita o deus Dionísio, por incrível que se possa parecer, e continuava ativo mesmo tempos depois. Eu acho que Dionísio cativava o povo, né? Como vemos aí até hoje o carnaval é um exemplo dionisíaco. E, claro, né, tinha essas outras doutrinas também que continuaram a propagar uma certa sublimidade e sacralidade, como o neopitagorismo e o neoplatonismo. E se o cristianismo, lutando tanto para impor-se, e teve primeiro que fertilizar tantas arenas com o sangue de seus mártires, a oposição à nova e autêntica experiência religiosa não teve origem na religião e mitologias clássicas, de resto já agonizantes, alegorizadas, evemerizadas, mas na oposição tenaz das religiões de mistérios, das soteriologias e dos diversos tipos de mitologias e religiões populares, que nem mesmo os decretos do imperador Teodósio 346-395 d.C., fechando e destruindo o templo, conseguiram eliminar. A extinção religiosa, entre aspas, do paganismo se haveria de conseguir por outros meios, sem repressão e sem violência. E se o cristianismo, sem nenhuma convivência, sem nenhuma alteração de sua doutrina, adotou da mitologia tantos significantes e tantos símbolos, o fez ad captanda benevolentia, isto é, com o fito de atrair os pagãos para a verdadeira fé e para o escândalo da cruz. Se até hoje muitos estranhos se espantam com as múltiplas semelhanças do culto cristão com fatos mitológicos, entre aspas, isso se deve não apenas à prudente cristianização de significantes da mitologia grega, oriental e romana, mas sobretudo ao Espírito de Deus que sobra onde lhe agrada. Sob muitos aspectos, o cristianismo salvou a mitologia, dessacralizou-a de seu conteúdo pagão e a ressacralizou-a com elementos cristãos, ecumenizando-a. Quando se pensa na homologação por parte do cristianismo das tradições religiosas populares, é que os fatos se tornam mais nítidos.
cristianizados, deuses locais de culto da Europa inteira, na feliz expressão de Mircea Eliade, receberam eles não somente nomes comuns, mas também reencontraram, de certa forma, seus próprios arquétipos e, por conseguinte, seu prestígio universal. Uma fonte da Gália sagrada desde a pré-história, por causa da presença de uma figura divina local ou regional, torna-se santa para toda a cristandade, após ser consagrada à Virgem Maria. Os matadores de dragões são assimilados a São Jorge ou a um outro herói cristão. Os deuses das tempestades são a Elias. De regional e provincial, a mitologia tornou-se universal. É de modo especial pela criação de uma nova linguagem mitológica, comum a toda a população rural, que permaneceu presa à terra e, portanto, na iminência de se isolar em suas próprias tradições, que o papel civilizador do cristianismo se tornou considerável. Cristianizado, a antiga herança religiosa europeia, ela não apenas a purificou, mas ainda fez ascender a uma nova etapa religiosa da humanidade, tudo quanto merecia ser salvo entre as velhas práticas, crenças e esperanças do homem pré-cristão. Talvez não fosse de todo fora de propósito recordar uma verdade que o grande cardeal Jean de Milieu gostava de repetir. Verdade que atesta a perenidade da cultura clássica, de que o mito não é parte menos importante. Ele dizia, uma coisa é a revelação, outra as representações sobre as quais os escritores sacros nola transmitiram, auridas, em grande parte, nas civilizações antigas. Em conclusão, foi graças ao alegorismo e ao efemerismo, e sobretudo porque a literatura grega e as artes plásticas se desenvolveram, cimentadas no mito, que os deuses e heróis da Hélade sobreviveram ao longo processo de desmitização e dessacralização, mesmo após o triunfo do cristianismo, que acabou por absorvê-los, porque já então estavam esvaziados por completo de valores religiosos viventes, camuflados sob as mais inesperados disfarces. Efemerizados e despojados de suas formas clássicas, deuses e heróis conseguiram, embora as duras penas, atravessar toda a Idade Média. Na Renascença, porém, recoberto com sua roupagem de gala, regressaram triunfantes de corpo inteiro para não mais se esconder. Salva pelos poetas, artistas, filósofos e pelo cristianismo, a herança clássica converteu-se em tesouro cultural. Camões, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade, apenas para citar o triângulo maior da poesia em língua portuguesa, estão aí para prová-lo. Estamos de acordo com George Gusdorff. A consciência mítica, embora reprimida, não está morta. Afirma-se mesmo entre os filósofos e sua persistência secreta encoraja-lhes, talvez, os empreendimentos no que estes têm de melhor. Não se trata, por conseguinte, de uma simples arqueologia da razão. O interesse pelo passado constitui-se, aqui, uma preocupação com o atual. E assim finalizamos esse primeiro capítulo e vamos depois seguir com o segundo capítulo. Até mais e sigamos.